Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um nesta noite. Cumprimentamos também os irmãos que nos acompanham pela internet, que a palavra do Senhor também possa alcançar o seu coração. Antes de nós meditarmos na palavra, eu gostaria só de trazer aqui uma notícia que alguns irmãos já devem estar sabendo, que aprove ao Senhor, no início desta manhã, chamar a dona Irene, que é a mãe do... Então, a dona Irene é a mãe do nosso irmão Sérgio Rega e da Gláucia Serra. Então, a família está enlutada desde hoje. Eu queria, antes de nós pregarmos, pedir aos irmãos que curvem as suas cabeças, para que a gente possa fazer uma oração pela família, pedindo que Deus console o coração dos entes queridos, então, e dos amigos desta querida família. Vamos orar, então? Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, Senhor, em especial neste momento de profunda dor que os nossos irmãos estão passando, a família do nosso irmão Sérgio Rega, da Gláucia Serra, Senhor, pela passagem da sua mãe, Pai. Sabemos que o Senhor é o dono da vida, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que domina sobre todas as coisas, Pai. Mas sabemos também o quanto é doloroso passar por esses momentos, Pai. E assim nós pedimos, então, que o Senhor venha ao encontro de cada um deles, de cada integrante dessas famílias, dos amigos, trazendo o consolo e o conforto aos seus corações, Pai. Continua com eles, dando força, animando, para que eles possam tão somente confiar em Ti, diante desta situação que nos entristece a todos nós, Pai, e que nós choramos com os nossos irmãos nesta noite. É assim que nós oramos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Vai dar certo. Obrigado. Segurando, hein, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Não tem problema não, muito bom. Bem, nós demos início então na semana passada uma série de exposições baseado no livro de Ruth. Então o pastor Ivan, na semana passada, nos situou sobre o contexto desse livro de Ruth, um livro histórico que conta para nós uma história bastante interessante e que vai culminar no prosseguimento do plano de Deus para a nossa redenção. E hoje nós vamos então dar continuidade a esse estudo a partir do versículo 4 até o 6. E eu queria convidar, então, os irmãos a me acompanharem nessa leitura do livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 4 ao 6. Na verdade, eu vou começar no versículo 3, para a gente fazer um link aí com o término da mensagem da semana passada e não ficar quebrado aqui a ideia. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras
e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, nós vimos no domingo passado que a história de Ruth se deu ali no período dos juízes. Era um período em que os israelitas faziam o que pareciam direito aos seus próprios olhos, né? E constantemente desobedecia ao Senhor. Então, foi um período em que Israel passou por um momento complicado. Deus levantava juízes para que o povo se arrependesse, o povo se arrependia e voltava a pecar, e isso foi numa sequência durante todo esse período. E o contexto aqui da história de Ruth acontece exatamente nesse momento, nesse período. Vimos também que nesse período havia fome em Belém de Judá, a cidade ali, origem da família de Elimeleque. Vimos também que Belém significa casa do pão. E aqui nós vemos um primeiro contraste em que havia falta de pão na casa do pão. É interessante. Mas nós vimos ainda que Moabe era uma das nações que oprimiam Israel. Havia uma grande hostilidade entre as duas nações. Então, os moabitas haviam, inclusive, sido excluídos de qualquer relação com o povo de Israel. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 23, versículos de 3 a 6. Então, estou fazendo esse link com a mensagem do domingo passado, para que a gente possa dar continuidade aqui naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós não sabemos exatamente por que Elimeleque escolheu Moabe. Talvez tenha pensado somente naquela situação momentânea que ele estava passando, olhou para as circunstâncias em que ele olhou para a sua família e viu que passaria talvez por grandes dificuldades, e ele não pensou em mais nada. Não pensou, se esqueceu das outras circunstâncias que envolveriam aquela decisão. E ele pensando ali naquela situação em que havia fome naquele lugar, e eu adianto aqui que me parece uma motivação primeiramente até legítima, porque nós, como chefes de família, ao vermos nossa família em dificuldade, passando por uma situação de fome, muitas vezes nós temos que tomar decisões que muitas vezes a gente nem espera. Então, num primeiro momento, parece até que a motivação era legítima. Mas nós não sabemos exatamente por que ele escolheu aquela cidade. O texto não vai nos dar esses detalhes. Mas o fato é que Elimeleque, então, ele vai para Moabe. Diante dessa situação, dessas circunstâncias, Elimeleque decide, então, ir para Moabe. Os fatos que se seguem a essa decisão, entre a chegada em Moabe e a decisão de Noemi em retornar à terra de Judá, são bastante reduzidos. Nesses 4 versículos que nós lemos aqui, ele vai dizer que houve a chegada em Moabe, logo em seguida, a morte de Elimeleque, o casamento e a morte de seus filhos, e a decisão pelo retorno, sem qualquer detalhamento sobre esses acontecimentos. Nós não vamos ver aqui nenhum detalhe sobre essas coisas. Então, Elimeleque decide ir para Moabe, não sabe também quanto tempo depois da chegada ele morre, depois seus filhos se casam, depois seus filhos morrem, e Noemi, diante dessa situação, decide então voltar para Moabe. Mas a proposta que Deus colocou no meu coração para falar sobre esses acontecimentos nessa noite, que sem maiores detalhes, talvez não traga uma doutrina específica para nós, é a gente destacar alguns aspectos importantes em cima desses acontecimentos para a nossa vida, enquanto cristãos. Ou talvez tenha alguém aqui nesta noite que ainda não tenha entregue sua vida a Cristo, mas nós vamos ver alguns aspectos muito importantes desse texto, desses acontecimentos para a nossa vida nos dias de hoje.
E me parece que nessa decisão, Elimeleque, ele toma para si o controle da solução do problema. Então, diante daquela situação, diante da fome que estava instaurada ali naquela cidade, Elimeleque, então, fala, deixa comigo que eu vou resolver o problema da minha família. E Elimeleque, então, toma a decisão de ir para Moabe. E o primeiro aspecto, o primeiro ensinamento que eu gostaria de tirar desses acontecimentos é que nós não temos controle sobre nada que se refere à nossa vida. O primeiro fato que vai mostrar essa falta de controle que talvez Elimeleque achava que tinha, foi a morte dele mesmo. O próprio Elimeleque, ao chegar na terra de Moabe, não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas aquele que imaginava poder conduzir os rumos daquela família, estava agora morto. Então, aqui nós temos um primeiro evento que mostra que muitas vezes nós fazemos planos, muitas vezes nós decidimos fazer algo na nossa vida e, de repente, tudo muda, de repente, tudo fica diferente e nada daquilo que a gente planejou parece que vai acontecer da forma que foi planejada. E isso começa com a morte do próprio Elimeleque, aquele que pensou, decidiu, pegou sua família, tirou da sua terra, levou para um outro lugar e, de repente, agora Elimeleque está morto. E após a morte de Elimeleque, então, talvez a decisão mais acertada naquele momento, já que começou mal, já que começou com uma consequência desastrosa para a vida daquela família, talvez fosse já de imediato voltar atrás. Talvez Noemi pudesse, então, já que estava agora viúva, sem o marido, numa terra estranha, ela poderia ter decidido voltar. Ela agora estava viúva, com 2 filhos, numa terra estranha, sem a presença do marido. Então, as dificuldades que, vamos dizer assim, aquilo que seria a solução para os problemas lá de Belém de Judá, parece que agora se modificaram. Talvez eles não passassem fome, talvez eles tivessem pão, mas agora as dificuldades seriam outras, porque Noemi estava viúva, sem o amparo do seu marido, e as coisas mudaram completamente. Mas, mesmo diante desta circunstância adversa, deste infortúnio, Noemi insiste em permanecer em Moabe. Ela traça, então, novos planos e continua tentando manter o controle daquela situação. Então, ela vai continuar com seus filhos, e aí nós vamos ter, então, seus 2 filhos se casando com mulheres moabitas. Parece que as coisas seguiriam, então, seu curso natural, apesar daquele infortúnio inicial, apesar daquela situação difícil. Seus filhos agora casam e 2 outras pessoas passam, então, a fazer parte daquele contexto daquela família, do contexto daquela família. Nós temos agora Orfa e Ruth fazendo parte do contexto. E a vida vai seguir ali para Noemi. No entanto, o casamento dos filhos com mulheres moabitas parece que deixa Noemi ainda mais longe da sua origem, mais longe da sua terra. Parece que ela vai se fixando cada vez mais na terra de Moabe. Então ela decide sair, agora, mesmo com a morte de seu marido, seus filhos se casam com mulheres daquele lugar e parece que ela vai se fixar cada vez mais ali na terra de Moabe. E ela vai ficando cada vez mais distante da sua terra, da sua origem. O versículo 4 diz que eles permaneceram ali em torno de 10 anos na terra de Moabe, um tempo bastante razoável para uma família se estabelecer em algum lugar. Foram 10 anos, o texto não deixa muito claro se esses 10 anos foi após o casamento dos seus filhos ou durante todo o tempo, desde a chegada em Moabe. Mas o fato é que foi em torno desse tempo em que eles permaneceram ali. E Noemi, então, mesmo após a morte de seu marido, ela decide continuar a sua vida, seus filhos casam, e ela vai tocar a sua vida normalmente.
Mas tem um fato interessante aqui, que os filhos de Noemi não tiveram filhos. Então, embora a vida deles continuassem ali naquele lugar, parece que alguma coisa começa a ser trabalhada no sentido de que esse não seria realmente o plano de Deus para aquela família. Era natural as famílias terem filhos, eles estavam se fixando ali na terra de Moabe, casaram e poderiam... Tá ok, obrigado. Finalmente agora temos um pedestal aqui. Vai dar certo, vamos lá. Se cair, a gente desiste de vez. Isso é para derrubar o pregador, não é possível. Okay. Gente, não precisa mais, tá? Obrigado. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, é interessante que os filhos de Noemi, então, não tiveram filhos, o que não era muito natural naquela época. E o texto aqui não explica por quê, não traz o relato disso. Diz apenas que eles casaram e depois eles vão retornar, ou a ideia de retornar, né, para Judá, e não tem filho nessa história. Sem querer especular sobre isso, porque o texto não fala realmente sobre isso, mas nós podemos dizer que, por algum motivo, Deus era quem estava realmente no controle dessa situação. Não era Noemi nem os seus filhos, ainda que eles tivessem decidido a se fixar em Moabe. Por certo, esse não era o propósito de Deus. E talvez você diga para mim que é fácil chegar a essa conclusão porque conhecemos o final da história de Noemi e de Ruth. Mas é exatamente essa a finalidade de conhecermos as Escrituras, de conhecermos a narrativa bíblica, de vermos esses exemplos que a Bíblia nos traz, para que nós possamos tirar conclusões e ensinamentos de como Deus age em nós e através de nós. Então, nós vamos ver aqui que tudo isso que está acontecendo é Deus quem está no controle de todas as coisas. Então, voltando ao título daquele ensinamento que eu trouxe, do primeiro aspecto, nós realmente não controlamos nada no que diz respeito à nossa vida. Isso não significa que não devemos buscar decisões sábias, que não devemos buscar a sabedoria do alto, como nos ensina Tiago na sua primeira... nos ensina Tiago no capítulo 1 da sua carta. Até porque todas as nossas decisões trarão consequências que nós teremos que enfrentar. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, mesmo diante das nossas decisões, às vezes insensatas. Então, nós temos que lidar com essa questão das consequências, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas o fato é que nós temos a tendência de querer controlar todas as coisas. Nós somos assim, nós queremos ter o controle, nós queremos saber tudo o que está acontecendo. A pior coisa que tem é a gente entrar num avião, sentar e saber que a gente não pode ir lá e ajudar o piloto a conduzir aquela aeronave. A gente fica ali sentado e pedindo a Deus que não tenha turbulência, e se tiver, a gente não pode fazer nada, a não se segurar com mais força no braço da cadeira ou no braço de alguém, porque a gente não tem controle sobre aquilo. Nós temos aqui no nosso plenário aqui alguns irmãos que são pilotos, e ainda bem que a gente não vai lá para atrapalhar eles, quando eles estão conduzindo a aeronave. Mas a gente tem certas coisas que a gente realmente não tem controle. Mas nós achamos que temos essa capacidade de ir respondendo às circunstâncias, segundo o nosso próprio entendimento, nossa própria capacidade de agir, e sem nos darmos conta de que, no final, nós não controlamos nada. Quer ver uma coisa? Até mesmo quando nós dizemos que confiamos em Deus, dizemos isso com mais segurança quando ainda pensamos ter controle sobre alguma coisa, sobre aquilo que nós estamos colocando nas mãos de Deus. Não, eu confio, vamos orar, Deus está no controle, vamos orar, mas, na verdade, é a nossa vontade que nós desejamos que prevaleça.
Nós pedimos a Deus para fazer a sua vontade, nós dizemos que Deus está no controle, mas na verdade nós queremos controlar até mesmo aquilo que Deus quer e precisa fazer por nós. Mas tem situações que parece que tudo conspira contra aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós pensamos. E quando nada mais está ao nosso alcance, nada mais está sob o nosso controle, confiar em Deus, muitas vezes, é um salto no escuro. Nessas horas em que nós olhamos à nossa volta e não temos controle de nada, tudo aquilo que a gente podia fazer, eu vou fazer tal coisa, aquilo não tem mais como fazer, então eu vou para o outro lado, não tem mais como ir. E eu olho para um lado, eu olho para o outro, e eu saio correndo e digo, não tem mais jeito, o meu filho vai morrer. Não tem mais o que eu possa fazer, os médicos já desenganaram. Ou aquela situação que está lá na justiça, a solução vai ser a pior possível. E nessas horas, a nossa oração às vezes não vai ser mais sobre o problema, ou sobre a dificuldade, mas será, Senhor, ensina-me a confiar em Ti. Me ensina a entender a Tua soberania. E a gente quer, mas na verdade o que a gente deseja é controlar todas as coisas. Mas tem hora que isso não é possível. E na verdade a gente não controla nada, mesmo quando a gente acha que tem o controle. Muitas vezes Deus quer trabalhar em nós, não nos livrando da dificuldade, mas nos livrando e nos ensinando na dificuldade. A gente ora muito para Deus nos livrar de um problema, de uma situação, mas muitas vezes Deus permite que a gente passe por aquela situação, porque Ele quer trabalhar em nós, é no meio daquela tempestade, é no meio daquela luta, é que Deus quer nos ensinar algo. Você quer ver um exemplo disso lá na Bíblia? Tem um evento que Jesus chega até os seus discípulos andando sobre o mar, e eles estavam em grande dificuldade devido à fúria do vento. E Marcos, em seu evangelho, lá no capítulo 6, versículo 48, diz que Jesus, vendo-os em dificuldade, veio ter com eles. Então Jesus tinha saído para orar e Jesus havia impelido eles a ir para o mar. Então eles estavam ali seguindo a ordem do próprio mestre deles. Mas Jesus, em determinado momento, olha e vê que eles estão em dificuldade e vai ter com os discípulos. E é interessante que diversos eventos acontecem nessa passagem, enquanto o vento continuava a soprar fortemente. Nós vamos ver, por exemplo, Pedro, quando eles olham para Jesus se aproximando e acham que é um fantasma, e ficam aterrorizados e com medo, e Jesus fala, não temam, sou eu. E aí Pedro desafia Jesus, se és tu mesmo, faz com que eu ande sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas veja que o vento continua soprando, e Pedro olha para o vento contrário, para aquela ventania, e ele então tem medo e começa a afundar. Então aquela dificuldade que ele estava passando, que fez com que Jesus fosse até eles, não cessou de imediato. E o texto bíblico vai dizer que após Jesus subir no barco, o vento cessou. Então existe ali uma série de eventos, de situações em que Jesus está ensinando seus discípulos, está fazendo com que os seus discípulos passassem por algumas experiências, para que depois a tempestade passasse, para que depois o vento se acalmasse. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui essa noite hoje, mas se você estiver passando por alguma dificuldade, confie no Senhor, porque ainda que Ele não te tire num primeiro momento da dificuldade, que Ele não termine com essa dificuldade, creia que Ele vai passar contigo por essa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a situação de Noemi, que aparentemente estava sob controle, sofre agora mais um revés. Morrem também seus 2 filhos. E agora não só Noemi estava desamparada, mas também suas 2 noras. Aquela família estava diante, então, de uma nova realidade que levaria aquelas mulheres a tomar uma nova decisão.
Provérbios, capítulo 16, versículo 9, vai dizer assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, muitas vezes, quando nós pensamos que temos controle sobre as coisas, quando nós pensamos que vamos fazer de alguma forma, que vamos trabalhar para que aquele problema, aquela solução venha até nós, na verdade, nós podemos até traçar, o caminho, podemos até planejar, mas quem vai realmente nos dirigir os passos é o Senhor. É assim que funciona. Então, o primeiro ensinamento que nós trazemos desses acontecimentos é que nós não temos controle sobre nada na nossa vida. Mas um segundo aspecto interessante que eu queria trazer aqui nessa noite é que as nossas decisões sempre trarão algum tipo de consequência, sempre. E isso independe se as decisões são boas ou não, se elas são sensatas ou não. No domingo passado, nós vimos aqui na pregação do pastor Ivan, em que ele chegou à conclusão de que a decisão de Elimeleque foi uma decisão tola, provavelmente sem consultar a Deus, por uma série de circunstâncias que envolveram aquela decisão, que foi trazida aqui no domingo passado. Nós chegamos à conclusão que foi uma decisão tola. E nós vamos ver que algumas consequências aconteceram com a família de Elimeleque na sua ida para Moabe. Por exemplo, uma viuvez de Noemi longe da sua terra. Isso foi uma consequência. O casamento de seus filhos com mulheres estrangeiras. Uma outra consequência. Se eles não tivessem ido para Moabe, provavelmente eles não casariam com mulheres estrangeiras. Não sabemos, mas é bem provável que não. A morte do próprio Elimeleque e de seus filhos foi uma consequência. Provavelmente foram sepultados fora do seu território. Também o texto não traz nenhum detalhe sobre isso, mas me parece que eles não foram trasladados para Moabe, para Judá. Então foi uma consequência, né? Mas existem coisas que fazem parte do rumo natural de nossas vidas. Embora tenhamos a tendência de achar que tudo que nos acontece é fruto de um pecado específico ou consequência diretamente ligada a uma decisão que nós venhamos a tomar. Mas as coisas não são bem assim, isso não é uma verdade absoluta. Ainda que a decisão não tenha sido estudada adequadamente, ainda que a gente tenha feito as coisas meio de forma atabalhoada, meio sem pensar, sem consultar ao Senhor, nem sempre aquilo que nos acontece é uma consequência direta disso. Precisamos lembrar que Deus é soberano e que tudo está sob o seu controle. Então, desta forma, nós não podemos dizer que se Elimeleque tivesse permanecido na terra de Belém, as coisas teriam sido em tudo diferentes. Será que ele não teria morrido com aquela idade que ele morreu? Será que seus filhos não teriam morrido? Será que teriam vindo filhos do casamento? Nós não sabemos disso. Mas, com certeza, nem tudo seria da mesma forma. O pastor Ivan trouxe para nós, no domingo passado também, alguns outros exemplos de decisões semelhantes à de Elimeleque e até pelo mesmo motivo. Ele trouxe, por exemplo, para nós o exemplo de Abraão, que deixou a sua terra e foi para o Egito, também no momento de escassez de alimento, de fome. O pastor Ivan trouxe também o exemplo de Jacó, isso tudo registrado lá no livro de Gênesis, né? Mas apesar das consequências das nossas decisões, é importante nós lembrarmos que os propósitos de Deus referentes às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó não foram frustrados. Apesar das consequências das suas ações, das suas decisões, né? O propósito de Deus não foi frustrado. Havia uma promessa dada a Abraão. E essa promessa ela não foi interrompida, ainda que determinadas decisões fossem tomadas por eles. Na verdade, nada foge ao controle daquele que cuida de nós o tempo todo. Deus é quem determina todas as coisas no nosso caminhar. Mesmo aqueles que decidem obedecer ao chamado do Senhor
podem passar por consequências, por circunstâncias adversas. Nós temos exemplos de diversos missionários que deixaram tudo para fazer a obra do Senhor, para ir para outro país, para ir pregar o Evangelho, e passaram por situações muito difíceis. Tem uma história de um missionário chamado William Carey, um missionário britânico, que no final do século XVIII deixou a sua terra e foi para a Índia. E a história conta que ele passou por muitas dificuldades naquele lugar, começando pela morte de 2 filhos, doença grave da sua esposa. E às vezes a gente pensa, como pode alguém que saiu, deixou tudo para fazer a obra do Senhor, pode passar por situações como essa? Mas ainda assim, mesmo diante dessas dificuldades, aquele homem fez uma obra maravilhosa naquele lugar. Ele estabeleceu escolas, hospitais, ele fez uma imprensa bíblica, traduziu a Bíblia. E no final ele chegou a construir um instituto teológico para que a palavra de Deus fosse pregada naquele país. Então, nem sempre o fato de a gente obedecer ao chamado do Senhor nos livra de determinadas circunstâncias, até mesmo adversas. Nós temos exemplos também de pessoas que desobedeceram ao Senhor. Nós temos o exemplo de Jonas, que não obedeceu ao chamado de Deus para pregar lá na cidade de Nínive, e sofreu consequências severas. Tempestades, foi lançado ao mar, passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Então, consequências que, se ele tivesse talvez diretamente cumprir aquilo que o Senhor havia ordenado para que ele fizesse, ele não tivesse passado. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por situações diversas. Nós não precisamos ter medo de tomar decisões, desde que essas decisões estejam no contexto da vontade de Deus para nossas vidas, que não nos impeça de seguir a Cristo, conforme determinam os preceitos da sua palavra. Você quer ver um exemplo interessante? Não tem problema nenhum a gente decidir mudar de cidade. Nós que somos militares, passamos muitas vezes por isso, e a gente escolhe, às vezes, o lugar que a gente quer ir servir. Meu sonho é ir servir na Amazônia, servir no Sul, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Nunca tive o privilégio de servir no Nordeste. Para poucos, né, esse privilégio. Mas muitos sonham em servir no Nordeste. Não tem problema nenhum nisso. Mas será que nós, como cristãos, quando vamos fazer uma escolha como essa, a gente bota lá no nosso rol de característica daquele lugar que a gente quer ir servir, se lá tem uma igreja saudável? Mas isso não tem muito problema. Será que não? Vamos ficar 2, 3, 4 anos sem congregar? Isso é uma consequência de uma decisão? Eu conheço pessoas que passaram anos sem congregar, porque foram para determinado lugar e não tinha igreja, e não achou uma igreja boa e ficou na igreja Cristo em Casa. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. É mandamento da palavra do Senhor que nós congreguemos. Vir à igreja não é uma opção. Vir ao culto, vir cultuar a Deus não é uma opção. Então é uma coisa simples. E nós, muitas vezes, nem nos damos conta disso. Aí quando chegamos no lugar, vamos procurar uma igreja. Não tem. E aqui? Não tem. E essa aqui? Não tem nem como entrar. E aquela ali? E aí? Não tem uma igreja. E a gente não pensa nisso. Só um exemplo para a gente imaginar. Né? Então, nós não precisamos ter medo de tomar decisões, mas precisamos ter cuidado com as decisões que a gente toma. Né? Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, independentemente do que vai acontecer, independentemente das consequências, das circunstâncias, se nós estamos dentro da vontade de Deus para nossas vidas, tudo vai ser diferente, ainda que venha a dor, ainda que venha o lamento, ainda que venha a tristeza, mas nós estamos na vontade de Deus, e isso é muito importante.
Talvez você tenha chegado aqui essa noite também achando que tomou alguma decisão errada. Saiba que Deus é soberano e tudo está sob o seu controle. E aí eu vou trazer aqui para nós o terceiro aspecto, o terceiro ensinamento desses acontecimentos relatados aqui no livro de Ruth, que nós lemos. Nem sempre uma decisão tomada precisa ser definitiva. Diante da nova realidade que se apresentava para aquela família, para a família de Noemi, a decisão então de Noemi, depois de tudo que ela passou, foi de, juntamente com suas noras, no primeiro momento, voltar à terra de Belém. Isso está descrito aqui no versículo 6 que nós lemos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Quem de nós já não viveu situação em que a melhor coisa a fazer era voltar e recomeçar? Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Precisamos perceber que aquele caminho que nós escolhemos não vai nos levar a lugar algum. Ou não vai nos levar aonde nós desejamos chegar. Parece que foi o que aconteceu aqui com Noemi. Ela permaneceu em Moabe, mesmo após a morte de seu marido, viu seus filhos se casarem e morrerem. Mas agora ela estava diante de uma situação que lhe permitia reavaliar toda aquela trajetória em Moabe e ainda ter a chance de voltar atrás e recomeçar uma nova história. Ou continuar a história de onde ela havia parado. Mas tem um detalhe aqui nesse versículo que vai fazer toda a diferença nesse processo de reavaliação de Noemi. Lá em Moabe, Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Esse detalhe fez toda a diferença nesse processo aqui de reavaliação de Noemi. O motivo que fez com que aquela família saísse lá de Judá, de Belém, de Judá, já não existia mais. Aquele problema inicial, que foi o motivo principal que fez aquela família sair de lá, tinha cessado. Deus havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês nesta noite. Deus jamais se esquece do seu povo. Jamais. Nós temos diversos outros exemplos na Bíblia em que Deus se lembra do seu povo. Por exemplo, quando houve o gemido do povo lá no Egito, e Deus se lembra da sua aliança com Abraão. Enquanto os israelitas viajavam pelo deserto após a saída do Egito, fornecendo maná do céu para que eles tivessem o que comer. Após o período do exílio na Babilônia, permitindo que eles retornassem à sua terra, conforme profetizado anteriormente, Deus sempre se lembrou do seu povo. E Deus também se lembrou de cada um de nós, ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para nos salvar do pecado e da morte eterna. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus se lembrou de mim e se lembrou de você, quando enviou seu Filho para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, para cravar naquela cruz os nossos pecados. Deus se lembrou de nós. Talvez você tenha entrado aqui hoje precisando rever suas decisões,
Mas a principal revisão que você precisa fazer é se arrepender da sua vida de pecado e crer em Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja relutando em se entregar a Cristo, ou pelo fato de já ter uma religião. Está tudo bem. Assim como Noemi, logo no início de sua estada lá em Moabe, talvez você queira continuar da mesma maneira, seguindo o mesmo caminho. Talvez você já seja um crente, mas por algum motivo está seguindo por caminhos que não agradam ao Senhor. Se essa é a sua situação hoje, eu quero dizer que não está tudo bem. Não está tudo bem. Mas você pode mudar isso hoje. Cristo é o caminho para que você possa ser regenerado, experimentar um novo nascimento, uma nova vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem está nele jamais sentirá fome. O problema que levou Elimeleque a deixar a casa do pão foi resolvido lá em Belém de Judá. Deus se lembrou do seu povo. O mesmo Deus está aqui nesta noite para resolver o problema da sua fome espiritual. Lembre-se que você não tem controle sobre nada. E talvez hoje seja o dia para você dar uma guinada na sua vida e se voltar para Cristo. Aquele que morreu por mim e por você, para que jamais tivéssemos fome ou sede. Deus jamais se esqueceu do seu povo. Você não precisa permanecer nessa decisão que você tomou, nesse caminho que você está seguindo. Há sempre um tempo para rever e voltar atrás, assim como fez Noemi. Quando ela soube que Deus havia se lembrado do seu povo, que a fome havia cessado, ela então decide voltar. E Deus, hoje, você está tendo conhecimento hoje de que Deus se lembrou de você. E talvez alguns aqui precisem rever e voltar. E tomar uma decisão, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Então, esses são os 3 aspectos que eu gostaria de destacar nesta noite. Não temos controle sobre nada. Toda decisão tem consequência, mas nenhuma decisão é permanente, de modo que não possa ser modificada. E eu concluo então esta mensagem trazendo para a nossa reflexão alguns questionamentos. Será que as nossas decisões têm sido colocadas diante do Senhor e direcionadas pela sua vontade? Será que as circunstâncias que estão nos afligindo são consequências das nossas decisões equivocadas? Será que não precisamos realmente parar, reavaliar, darmos meia volta e voltar, recomeçar de onde nós paramos? Será que o caminho que estamos seguindo não precisa realmente de mudança? Muitas vezes é preciso voltar e recomeçar, seguir na direção correta. E a direção correta está em Cristo. Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Conforme está escrito lá em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus, a não ser pelo único e verdadeiro caminho. Ele é a própria vida e não há vida fora dele. Que Deus nos ajude e nos dê graça para que a gente possa refletir sobre essas questões
e que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, tomar as decisões corretas, independentemente das circunstâncias que possam advir delas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua palavra, Senhor, por esta mensagem que certamente falou aos nossos corações, Senhor, a começar em mim, começar pela minha vida, Senhor. Mas o meu desejo é que também essa palavra possa ter ecoado por este templo, pela internet, e possa ter alcançado os corações, Senhor. Nos ajuda a tomarmos as decisões corretas, Senhor. Nos ajuda a pautarmos a nossa vida de acordo com a tua vontade, com os teus preceitos estabelecidos na tua palavra, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos nesta noite, Pai, a refletir sobre essas questões. E se tem alguém aqui nesta noite, Pai, que sentiu, que ainda não teve um encontro com o Senhor, que essa palavra possa penetrar no seu coração e possam estar com o Senhor. Venha ao encontro, Pai, da necessidade de cada um dos meus irmãos, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. É assim que nós oramos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. O Edu, antes dele começar a pregar, ele percebeu que ele não tem controle, né? Mas Deus te usou com o microfone na mão, olha que coisa boa. Vamos colocar em pé, meus irmãos? Vamos orar juntos mais uma vez e pedir a ajuda do Senhor para a semana que começa aí. Obrigado, Senhor, por nos lembrar nessa noite que estar debaixo do teu controle é extremamente protetivo para nós que temos o coração muitas vezes descontrolado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a tua palavra nessa noite nos ensinou, nos educou, nos repreendeu, nos corrigiu e nos relembrou que o propósito lá no início de todas as coisas era ser dependente do Senhor. E obrigado porque quando nós nos submetemos à tua palavra, uma vez reconciliados com Deus Pai, nós podemos desfrutar desse controle sobre a nossa vida. Graças a Deus, porque vamos sair daqui nessa noite relembrados. Isso acalma o coração, isso nos ajuda a corrigir rotas, e nós louvamos o teu nome por isso. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós terminamos esse culto, agradecendo ao Senhor. Oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos controlando nessa semana e nos guiando para a honra e a glória dele. Amém.